Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo para a gente falar sobre... Então, sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje a gente vai falar de um dos maiores ativos do nosso tempo, da nossa atualidade, que todo mundo corre atrás, que é tempo. Então, a gente vai entender como reduzir esse tempo de trabalho, como não ser escravo, né, dos nossos projetos, como é possível, né, chegar a desenvolver projetos sem gastar muito tempo, como a gente consegue, na verdade, otimizar esse tempo dentro do escritório, de projetar, né, para que a gente tenha mais tempo livre, na verdade, seja a gente, seja a nossa equipe, não importa, né, eu acho que todo mundo precisa de mais tempo. Então, eu sou a Gabriela Grepe, arquiteta, à frente do escritório que leva o meu nome há mais de 20 anos, especialista em projeto de marcenaria. E os nossos conteúdos, os nossos vídeos são para que a gente consiga falar, para eu compartilhar aquilo que eu aprendi ao longo dos 20 anos de carreira. Na verdade, mais de 20 anos. Eu projeto marcenaria há 27 anos, para ser exata, né? Desde quando eu comecei a minha formação como técnica. Então, desde então, eu venho desenvolvendo marcenaria, cometi muitos erros, muitas falhas, e ao longo disso eu fui entendendo qual é o modo mais fácil, mais rápido, mais eficiente de projetar marcenaria, né? E é o que eu uso e aplico nos meus projetos diários. Os projetos do escritório, eles são desenvolvidos, baseados, seguindo exatamente tudo isso que eu compartilho aqui, né, nesses vídeos com vocês. Não tem diferença alguma mesmo. E hoje, o tema de hoje é tempo. Como otimizar esse tempo para que a gente tenha tempo de faturar. Então, é para que a gente tenha tempo de faturar e de viver de arquitetura e de design de interiores, que hoje é uma das dificuldades, né, que as pessoas acreditam que não é possível. Mas eu sou a prova viva de que é possível. Eu vivo do meu trabalho, eu vivo da arquitetura, eu vivo de projetos de marcenaria, tudo isso, né? O meu escritório, ele é a minha fonte de renda. Eu não tenho uma segunda fonte de renda, não tenho família rica, não tenho marido rico, e sou eu mesma que me mantenho. E eu me mantenho com arquitetura. Então, se é possível para um e para outras pessoas que eu também conheço, também é para você. Só que para que a gente tenha, né, uma renda, um faturamento que nos possibilite estar, né, vivendo, a gente precisa de tempo. Eu preciso otimizar o tempo, eu preciso entender o que é este tempo dentro do escritório. E o tempo no meu escritório, ele impacta em vários setores, em vários segmentos, em várias áreas, e que todas elas convergem para o faturamento do meu escritório. E é isso que eu vou compartilhar com vocês, para que vocês tenham atenção de onde é que vocês têm que otimizar o tempo e como otimizar o tempo. Eu vou passar para vocês aqui umas 3 dicas, uns 3 momentos em que a gente consegue otimizar o nosso tempo de projetar, para que a gente consiga otimizar o nosso tempo para faturar melhor. É tudo um combinado de ações, tá, gente? Não é nada isolado. Mas o tempo, ele hoje é o centro de todas as negociações, é o centro de tudo que move e desenvolve o meu escritório. Vou contar para vocês antes, assim, né? Eu já fui aquela pessoa totalmente desorganizada, que não sabia quanto tempo levava para produzir um projeto. Eu já fui aquela pessoa desorganizada em não entender qual era o meu processo de projetar, né? Do grau de dificuldade, que isso impactava na produção do meu escritório, dos meus projetos. Eu já fui essa pessoa, eu fui essa pessoa bem desorganizada e que faltava tempo para tudo. Eu não tinha tempo para ficar com a minha família, eu não tinha tempo para tirar férias, eu não tinha tempo para fazer um curso, eu não tinha tempo para fazer pesquisa, para poder produzir mais, eu não tinha tempo de fazer networking, porque eu não tinha tempo de parar para conversar.
eu não tinha tempo para parar e ligar para alguém para conversar, trocar uma ideia, conhecer um material novo. Eu não tinha tempo para isso. Eu não tinha tempo para receber um fornecedor no escritório e conversar com ele sobre o que está acontecendo no mercado, o que tem de novidade, o que isso posso trazer para dentro do meu escritório. Eu não tinha tempo para nada, gente. E, obviamente, que eu achava que eu era muito produtiva porque eu trabalhava 15 horas por dia, 14 horas por dia. Então, eu achava que trabalhar 14 horas por dia era ser produtiva e lucrativa. E não é. Não é. A quantidade de horas que eu trabalho é justamente, não significa que eu estou lucrando e faturando. Significa, talvez, que eu não tenha otimização de tempo, organização de método, processos dentro do meu escritório e que eu seja escrava do meu escritório. Porque, sim, eu fui escrava do meu escritório de arquitetura, eu fui escrava dos meus clientes, eu fui escrava dos fornecedores, eu vivia em função deles e não ao contrário. Porque não é que eu, enquanto arquiteta, eu mando em todo mundo, não é isso. Mas o projeto, ele é soberano. Todas as pessoas trabalham através do projeto e não o contrário. E era isso que acontecia, era justamente o oposto do que acontecia. Eu tinha que estar à disposição dos fornecedores, dos clientes, para ir mudando, fazendo aquilo dali sempre mais. Por quê? Porque eu precisava faturar melhor. Eu queria faturar melhor. Porque, como eu disse, eu me mantenho com o meu escritório de arquitetura. Então, faturar mais significa ter conforto, significa conseguir adquirir as coisas que eu preciso para viver. Não é luxo, é para viver. Para comprar um programa, para trocar de computador, para trocar de celular, para manter as contas do escritório, da minha casa, para fazer uma viagem, para tirar férias, para fazer curso. Tudo isso requer que a gente tenha dinheiro, faturamento. Mas isso requer que a gente tenha tempo para faturar. E o projeto, ele suga muito da gente. Não tem como. A gente demanda, né? Fazer projeto demanda muito tempo. Não é rápido, não é fácil. Se alguém diz que tá fazendo mal feito, tá fazendo pelas coxas, pelas metades. Então, requer tempo para ser bem feito, bem elaborado. Mas não precisa ser um tempo exageradamente grande. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu vou levar muito tempo para fazer projeto? Sim, mas eu não vou levar tempos exagerados. Eu não serei escrava desse tempo. Existe um modo para que a gente faça um projeto bem feito, bem elaborado, no prazo ideal, no prazo em que seja possível criar, detalhar, apresentar e fazer da melhor maneira possível, sem precisar trabalhar full time nesse projeto. É isso que a gente precisa entender. E foi isso o aprendizado, foi esse o aprendizado que eu fiz quando eu comecei a entender o que eu precisava fazer para faturar mais dentro do meu escritório. Eu precisava pegar mais projeto. E eu precisava pegar mais projeto, e eu precisava ter uma equipe, mas se a minha equipe também não produzisse rápido como eu, não me adiantava. Então, eu precisava pegar mais projeto, mas eu precisava desenvolver esses projetos com um tempo mais rápido. Isso era fato. E como desenvolver um projeto mais rápido, sabendo que detalhar projeto é um processo demorado. Mas eu consigo enxugar porque eu comecei a identificar onde eram os gargalos do meu projeto de desenho, de detalhamento. Aonde estavam os gargalos e aonde eu podia otimizar esse tempo. Foi então que eu percebi que eu fazia já isso em alguns momentos, mas eu não fazia isso de forma consciente. Quando eu comecei a mapear o meu processo de projetar, e quando eu desenvolvi, percebi que eu já tinha um método de projetar, né? Eu fazia, né, de forma repetida, um modo de projetar, de criar, de desenvolver e até mesmo de detalhar, eu comecei a agilizar o meu processo. Então, o meu processo, ele se tornou mais ágil quando eu identifiquei os meus gargalos, que podem ser, para você pode ser outro, mas geralmente eles têm a mesma raiz. É no momento que a gente faz
são alguns momentos, né? O momento crítico é o momento da criação, que é onde a gente mais empaca, porque você pode ter um bloqueio criativo, você pode ter dúvidas sobre quais elementos criar e utilizar para criar o efeito que você quer. Então, esse momento do processo criativo, né, da estética, da sensação que você quer passar, esse pode ser o primeiro gargalo do teu processo. E aí você perde muito tempo nesse ponto. O segundo gargalo é na hora de detalhar a idade. Venci o gargalo da criatividade, eu já estou com o projeto criado e aí eu preciso detalhar ele, né, para fazer o projeto e enviar para execução. Esse pode ser um grande gargalo também do teu projeto, porque existem dois pontos aqui muito importantes. O primeiro é que você pode ficar alisando o projeto. Então, se você nunca fica satisfeito com o que você está produzindo, você vai alisar projeto. E alisar projeto é a forma mais fácil e eficiente de perder tempo e de perder dinheiro. É fato isso. E o outro ponto é quando você não sabe como detalhar aquilo que você criou. Você não sabe a forma eficiente de detalhar o detalhe que você imaginou, que você criou. E isso agarra o projeto de uma maneira assim, assim, inimaginável até. É sobre-humano o ponto que a gente agarra nisso. E como é que a gente, então, resolve isso? Existe uma forma de resolver. Vamos começar pelo primeiro exemplo, que é o início do nosso processo, que é o processo criativo, é a elaboração, é a primeira ideia, é o surgimento de uma ideia, é o surgimento de um projeto. Esse é o primeiro gargalo, um grande gargalo que pode acontecer. Primeiro de tudo, a gente precisa saber ter repertório. E ter repertório é a gente conseguir fazer pesquisas, modelar aquilo que está sendo feito, sabendo o que está acontecendo no mercado. A gente ter conhecimento dos materiais que existem no mercado a nosso favor, porque quando eu sei o tipo de material, eu consigo já elaborar, criar, né, em função da estética que eu quero passar. Porque o meu primeiro ponto é entender o que eu quero transmitir. Se eu quero transmitir alegria, eu vou buscar um tipo de material. Se eu não sei quais são os materiais possíveis de chegar na ideia que eu quero, vamos supor que eu quero criar uma árvore para uma brinquedoteca e eu quero que ela seja de várias cores e ela tenha curvas e ela tenha usinagens. Se eu tenho que buscar um material que tenha todos esses padrões de cores, que seja possível fazer curvas, que aceite bem aonde da gente fazer o desbaste para fazer a curva, que tenha a fita de borda naquela cor, porque eu quero tudo da mesma cor, que aceita, né, tem uma maleabilidade para ser usinado, porque não é todo material que ele pode ser usinado. Então, e eu tenho todas esses conhecimentos que eu preciso entender, descobrir quais são esses materiais que vão atender a essa minha necessidade para criar o meu projeto. Então, eu preciso conhecer desses materiais. E se eu não conheço dos materiais, o que é que vai acontecer? A cada projeto, eu vou fazer uma pesquisa de materiais. A cada projeto, eu vou ligar para o marceneiro para saber se o MDF, ou o MDP, ou a laca, ou a lâmina é o material mais apropriado para eu fazer uma usinagem, se permite ou não. E aí eu imagino, eu faço uma pesquisa intensa em cada projeto que eu estiver executando. E aí isso me gasta um tempo gigantesco. Quando eu já sei quais são os materiais que eu posso utilizar, eu já não faço mais essa pesquisa na hora de desenhar. Eu já tenho ela na minha cabeça. Porque como é que você sabe de todos os materiais que existem se a todo momento eles são lançamentos novos? Porque eu tenho tempo para fazer pesquisa fora do momento que eu estou projetando. Porque eu tenho tempo para pesquisar os materiais no momento que não seja a hora de projetar. Na hora de projetar, eu estou projetando. Na hora de fazer pesquisa com o meu tempo livre, eu vou pesquisar para estar antenada e atualizada das matérias-primas, da base da matéria-prima daquilo que eu produzo, daquilo que eu trabalho, que é marcenaria. Então, eu conhecer já me é um passo para diminuir o gargalo.
eu já sei que eu posso criar, elaborar, né, sonhar com determinado tipo de projeto, porque eu sei que existe um material capaz de fazer, atender a essa loucura que eu estou criando. Então, o primeiro ponto, na hora da criação, que a gente enxuga o gargalo, é conhecer material. Isso é fato. E eu conhecendo o material, eu sei exatamente quais as propriedades, até que ponto eu posso ir. E outra, eu vou conhecer ali, né, sabendo dos materiais desse gargalo criativo, eu vou saber como usar. E aí é o outro ponto do gargalo da criação que pode estar te dificultando e fazendo você perder tempo de projeto, que é não saber quais os elementos construtivos ou qual é a composição de detalhes que cria o efeito que eu quero. Vamos lá, vou traduzir isso. Existem elementos como vazados, prateleiras, nichos fechados, isso tudo é um elemento, tá? Portas, gavetas, que a combinação deles é que cria o efeito estético. Então, se eu quero passar um efeito de modernidade, eu tenho uma combinação de elementos, de materiais que vão conferir esse resultado. Se eu já sei quais são, eu vou criar mais rapidamente. Se eu não sei, eu vou procurar saber. Eu vou ter que fazer uma pesquisa. Ou pior, eu vou criar algo que ao modelar, eu não transmite aquilo que eu quero transmitir. E aí, eu criei algo, gastei um tempo criando, modelando e vou ter que abandonar e criar do zero novamente. Isso daí é um gargalo. Então, isso me impede de otimizar o meu tempo, né? Se eu não sei quais são os elementos, vai me impedir. Vou dar um exemplo. Existe um projeto meu que é de uma sala de TV e que eu tinha uma intenção. O foco do meu projeto era fazer um projeto elegante, que fosse, que tivesse locais para poder acomodar adornos, enfeitar. Eu tinha que ser encantador, do tipo efeito uau, né? Aquele lindo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ter espaços fechados para acomodar fios, documentos, DVDs, essas coisas assim, de sala de TV, controle remoto, essas coisas. Eu tinha que ter isso, mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ter algo que encantasse. Então, eu não podia fazer nada muito aberto, nada muito fechado. Eu sabia que eu tinha que imprimir um encanto com um detalhe bem inusitado, e eu sabia que esse detalhe não podia ser nada fechado, não podia ser porta. E aí eu sabia que eu tinha que mesclar cheios e vazios. E eu sabia que a elegância ia vir se ele fosse super slim, se ele fosse discreto, e se eu trouxesse um elemento surpresa além da marcenaria. Então, eu já comecei a criar sabendo tudo isso na minha cabeça. Então, eu juntei um elemento fora marcenaria, que tinha que ter prateleira, tinha que ter parte fechada, tinha que ser compacto, tinha que ter linhas leves, pequenas e slims. Eu já criei sabendo disso. Então, eu já fui muito assertiva. Eu peguei os elementos que eu precisava e aí eu montei de acordo. E é óbvio que o que eu queria, eu alcancei. Um dos projetos mais bonitos que eu já fiz. E eu misturei tudo isso, mas eu comecei a criar já sabendo que era isso que eu queria. Eu não sabia exatamente como ele ficaria no final, mas eu tinha ideia da sensação, do impacto que eu queria causar. E eu fui pontuando, colocando, né, em cada lugar a prateleira, a gaveta, as partes fechadas, o painel, ripado, o elemento extra. Eu fui mesclando isso para que a combinação disso tudo se tornasse algo que era a minha ideia principal e inicial. E isso me poupou muito tempo. Então, quando eu tenho noção de quais são os elementos, quais são os materiais que me permitem executar a minha ideia, eu já otimizei o meu tempo ali no momento de criação. Eu paro com aquele bloqueio criativo, eu paro de ficar fazendo pesquisa no meio do caminho ou antes de começar o nosso projeto e eu otimizo muito. Então, se antes, fazendo pesquisa, fazendo teste, buscando, pesquisando não só os materiais, mas as formas também, né? Eu levaria, sei lá, 2 dias, 3 dias para poder desenvolver o projeto, eu faço com 1.
Ganhar 2 dias de projetar, gente, é muita coisa. É muito. Se um projeto eu executava com 3 dias a criação, se eu executo com 1, significa que eu tenho espaço para fazer pelo menos mais 2 projetos naquele mesmo tempo. Você entende que eu consigo triplicar, às vezes, ou dobrar a minha carga, a minha eficiência, a minha capacidade de produção? Na verdade, quando eu otimizo o meu tempo, eu potencializo a capacidade de produção do meu escritório. E a capacidade de produção do meu escritório, ela é diretamente ligada ao meu faturamento. Então, se eu dobro a capacidade de produção, eu dobro a capacidade de faturamento. Isso é uma conta simples, é questão de lógica. Mas eu só consigo fazer isso quando eu otimizo o meu processo de desenvolver projetos. E para desenvolver projetos de marcenaria de forma mais rápida, eu tenho que conhecer o processo, eu tenho que ter métodos e eu tenho que ter conhecimento. E é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. E eu mostrei exatamente, eu só falei aqui do processo do primeiro ponto, que é o de criação, da ideia. No processo criativo, depois que a ideia está feita, eu passo para o processo de detalhamento. No processo de detalhamento, a gente também tem como otimizar. Eu consigo otimizar o tempo que eu produzo o meu projeto de detalhamento por 2 fatores. Primeiro, porque eu tenho conhecimento de como cada elemento que eu criei, ele precisa ser desenhado, como ele deve ser representado, então isso me agiliza em tempo. E eu tenho também o conhecimento daquilo que é necessário apresentar para que a minha ideia seja compreendida por qualquer pessoa. Então, eu tenho que saber representar e saber o que representar. Por quê? Porque se eu represento algo que não é essencial para o entendimento da minha ideia, não adianta de nada para o marceneiro ou para a loja de planejado. Eles não vão conseguir executar a minha ideia e eu gastei tempo à toa. E aí esse projeto vai voltar e eu vou ter que refazer partes dele. Então, quando eu falo em otimizar o tempo do detalhamento, é eu entender, primeiro, como é que ele é representado. Depois, o que é que eu preciso representar naquela ideia que é essencial, que não pode faltar e que é essencial para que a minha ideia seja executada. Quando eu entendo esses 2 pontos, e eu estou falando de forma muito generalizada, porque cada um desses pontos existem subitens, né? Mas eles, de forma geral, global, esses 2 pontos é o que vão fazer você otimizar o teu tempo de projetar. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático disso. Quando eu falo que eu sei representar algo, é o seguinte: eu quero fazer um tamponamento, criei uma marcenaria que tem um tamponamento largo de uma matéria que a porta fica recuada, que ela fica faceando, e o montante interno é mais recuado, etc e tal. Eu tenho que entender como é que se desenha isso dali para eu poder representar facilmente. Eu tenho que entender que o tamponamento nada mais é que uma frente de MDF. Eu vou olhar ele de frente, assim. Mas quando eu olho ele por dentro, ele é só uma espessura. Por dentro eu tenho um oco. E esse montante recuado, ele encaixa, né? Ele encaixa perfeitamente na frente. E a porta encosta nesse montante interno. Essa é a representação básica. E se eu sempre tenho esse detalhe nas minhas marcenarias, eu já tenho esse detalhe pronto. E quando eu tenho esse detalhe pronto, se ele precisa de algum ajuste, que muitas vezes aqui é o que eu faço, eu tenho uma base de um desenho de detalhamento de montante de tamponamento, justo, mas a ideia base, ela tá feita. Entendeu? É igual fazer pizza. Pizza não tem? A pizza, ela nada mais é que uma massa. A massa é igual para todas as pizzas. O que muda é o recheio, que está por cima. Então, o pizzaiolo, ele pega a massa pronta, que é a base, coloca ali e faz um recheio diferente. Eu, na minha marcenaria, eu tenho os desenhos bases de montantes e de detalhamentos de puxadores e de encaixes, né? Que tem encaixe de roda-teto, de rodapé, encaixe de acabamento de armário alto de cozinha, armário baixo, encaixe na marcenaria, no granito. Eu tenho todos esses encaixes, eu tenho uma base. E à medida que os projetos são novos, eu pego essa base e coloco um molho diferente
que vai adequar aquele desenho novo. E isso me poupa um tempo gigantesco. É absurdo o tempo que eu ganho. Eu hoje digo que eu consigo otimizar, eu otimizei, hoje eu consigo não, eu já otimizei o tempo de produção do escritório aqui em 50%. Eu gastava muito mais tempo produzindo, detalhando, escandalizando o projeto do que hoje. Então, eu reduzi em 50% o tempo de produção de cada projeto, porque eu sei exatamente o que funciona. Eu não faço detalhe de detalhamento extra, que não é essencial para a marcenaria, para o projeto. Poupei esse tempo, eu enxuguei isso. Eu não fico criando novos modos de representar, eu tenho um modo que funciona, eu só mexo nele se alguém começar a me dizer que não está entendendo. Então, eu tenho um modo de apresentar, de representar que é eficiente, que eu já, eu já construí ao longo da minha carreira. E a montagem da representação disso eu também tenho otimizado. Eu sei exatamente como eu quero que representa, porque eu sei que desse jeito é fácil. Eu tenho um modo de montar a prancha, a gente fala, né? A prancha é aquele papel, vamos dizer assim, que tem todos os desenhos e as informações. A forma como você monta isso, se você já tem um processo, isso otimiza muito o tempo que você gasta montando essa marcenaria. Então, o meu processo, ele foi beneficiado, eu reduzi ele em 50% usando isso que eu acabei de listar para vocês. Eu consegui reduzir 50% do tempo de produção de marcenaria no escritório quando eu comecei a entender, lá no processo criativo, na construção da ideia, eu já tinha o conhecimento dos materiais, das características desses materiais, eu já tinha o conhecimento dos materiais que são lançamentos, como é que eles atendem às minhas ideias, o que eu posso fazer com cada um deles. Eu tenho já também, já no processo criativo, eu já tenho eu sei como é a representação de cada detalhe que eu estou usando. Então, eu tenho um modelo base de detalhamento e que eu vou alternando, modificando com cada novo projeto, nova criação que eu faço. Eu tenho um método, um modo de montar a prancha, né, para apresentação, para representação gráfica do meu projeto, que ela é eficiente, então eu não gasto tempo imaginando qual é a melhor maneira de representar, eu já sei qual é, e aí isso me poupa tempo. Eu não fico gastando tempo imaginando qual é o material que aceita ser usinado e que tem de várias cores para eu fazer a composição melhor. Eu já sei quais são. Eu não fico imaginando qual é o detalhe de montante, de puxador, de rodapé, de rodateto, de acabamento lateral de armário, de painel, que é o mais adequado, como é que ele é construído internamente. Eu já tenho isso pronto, eu já sei como isso acontece. Eu só vou adequar em função do tamanho, do tipo de material, do nome, da largura. É essa adequação que eu faço. Mas eu já sei que isso é possível. E quando eu tenho esses conhecimentos todos juntos, a minha criação é uma criação já direcionada, mais eficaz, né? Mais acertada naquilo que eu quero transmitir. Porque se eu não tenho esses conhecimentos, eu vou ficar na tentativa e erro. E aí eu vou criar algo que no resultado não vai ser legal, e aí eu vou ter que refazer. E quando eu começo a refazer projeto, quando eu começo a corrigir projeto, quando eu começo a acertar projeto, eu gasto tempo. Tempo que eu poderia estar fazendo outro projeto, tempo que eu poderia estar captando um novo projeto e tempo que eu poderia estar faturando mais dentro do meu escritório. Então, o meu faturamento está diretamente relacionado ao tempo que eu tenho para produzir os meus projetos. Quanto menor o tempo de produção, maior a minha capacidade. Quanto maior a minha capacidade, maior o meu faturamento. E outro ponto que o tempo, né, ele impacta diretamente no nosso faturamento é com relação ao orçamento que a gente faz. Se eu não tenho noção, ou se eu gasto muito tempo
produzindo um projeto, vamos supor, se eu gasto 20 horas para desenvolver um projeto de um quarto, né? Uma marcenaria de um quarto, 20 horas. Esse projeto, com esse tempo, com a minha disposição, eu estando com essa minha disponibilidade, né, ali, trabalhando para essa pessoa 20 horas para desenvolver um projeto de marcenaria para um quarto, ele vai custar 2x de valor, meu orçamento que eu vou passar para minha cliente. Se eu tenho um concorrente que gasta 10 horas para fazer o mesmo projeto, ele vai cobrar X dela. Isso significa que se eu estiver concorrendo com ela, eu vou perder esse orçamento. Porque o meu concorrente produz o mesmo projeto na metade do tempo. Isso significa que o orçamento dele, o valor do projeto dele é metade. A gente acha que a gente perde projeto porque tem gente que cobra muito barato e às vezes sou eu que não estou cobrando de acordo. Eu estou demorando tanto tempo para desenvolver um projeto que o meu projeto acaba saindo caro. Ao passo que se eu fizesse gastando o tempo necessário, cobrando o valor justo, tendo lucro, tendo faturamento, mas com o tempo otimizado de processo, eu seria muito mais competitiva. E aí eu não perderia tantos orçamentos. E é nesse momento que o tempo é o nosso maior aliado, porque ele me permite fazer projetos de forma mais rápida, ele me permite faturar mais, ele me permite ser competitiva, né, no mercado, ele me permite fazer estudos, ele permite que eu tenha vida, ele permite que eu tenha, que eu viva, né, de uma qualidade boa, porque eu preciso ter tempo para descansar, para pesquisar, para estudar, para me qualificar, para procurar novos materiais, para fazer networking, e eu preciso ter tempo para fazer mais projetos e conseguir ter um faturamento bacana. Porque não se engana, gente. A criatividade é o nosso cérebro. Então, a maior parte daquilo que é produzido dentro do teu escritório, do meu pelo menos é assim, ele é produzido por mim. Eu não tenho como delegar a ideia, porque o cliente chega até mim pela minha ideia, pela minha solução, pelo meu conhecimento. Eu posso transmitir para a minha equipe um método para que ela produza aquilo ali de forma mais rápida e da forma que eu produzo. Então, o meu método de criação de detalhamento, ele consegue ser repetido pela minha equipe. Algumas soluções que são a minha criatividade, a ideia principal, essa é minha, não é da minha equipe. A minha equipe entende como é que se detalha e como é que se desenvolve a minha ideia criativa. E eles conseguem desenvolver super bem. Mas a ideia inicial é nossa. E se a gente fica agarrado, preso, criando uma semana inteira criando um projeto, eu vou fazer 4 projetos no mês. Só que 4 projetos no mês não pagam as contas do meu escritório. Eu preciso fazer mais. Então, para que eu faça mais, para que eu tenha mais margem, eu preciso fazer pelo menos 2 projetos por semana. Criar, né, 2 projetos por semana para que eles possam ser desenvolvidos. E aí eu vou fazer 8 no mês. E aí 8 eu já vou começar a ter um faturamento legal, com preço justo, com preço honesto. Eu vou começar a ter faturamento para manter uma equipe, para não ser escrava, eu vou ter qualidade de vida. Então, o tempo dentro do nosso escritório é o ativo, assim, mais precioso, porque ele é capaz de nos ajudar de várias formas, em várias frentes. Eu aqui mostrei, né, uma parte da possibilidade. Você vai achar outras infinitas dentro do seu escritório, porque é a tua forma de projetar. Gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, que você ter um conhecimento de como que você usa os elementos da marcenaria, de como que cada elemento representa, se apresenta e qual o efeito que ele traz para a gente, é essencial para a gente otimizar o nosso processo de criação. Mas para isso eu preciso ter conhecimento de materiais, conhecimento de elementos construtivos, elemento de como representar graficamente uma marcenaria, conhecimento de como os elementos, né, construtivos eles são representados, como é que a marcenaria é construída.
Isso tudo faz parte do projetar marcenaria. Sem essa base bem conhecida, bem entendida, eu não produzo marcenaria de forma eficiente. Eu vou produzir, mas eu vou produzir demoradamente. E isso vai dar uma baixa vertiginosa na minha produtividade e, obviamente, consequentemente, no meu faturamento, no meu lucro. Né? Porque a gente também não pode confundir faturamento com lucro. Né? Então, mas o tempo é um fator que na equação ele tem peso cheio, ele não tem peso pela metade. Ele não é fracionado, ele é um peso cheio, um peso alto, tá? Então, atentem-se para isso em buscar esses materiais, esses conhecimentos. O meu conteúdo, ele é para isso, para te otimizar o tempo. Eu quero acelerar a forma como você vai alcançar, né, a construção e desenvolvimento de marcenaria de forma mais rápida e mais eficiente, que é o que eu faço hoje no escritório. Então, como eu falei, eu consegui reduzir em 50% o tempo que eu levo para produzir projetos no escritório. E só essa redução, ela é capaz de dobrar a minha capacidade de pegar projetos. E se eu dobro a minha capacidade, né, física de projetar, de atender novos clientes, eu acabo também dobrando a possibilidade de faturamento e de lucro do meu escritório. E é assim que eu consigo manter o meu escritório, e é assim que eu consigo viver de arquitetura. E viver também. Então, gente, hoje era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por estarem aqui, né? E eu vou continuar compartilhando os meus conhecimentos, sim. E é muita coisa que a gente tem ainda para falar. Tem muito conhecimento para a gente compartilhar, para a gente dividir, para poder acelerar o processo de vocês no desenvolvimento da construção e detalhamento, criação da marcenaria. E, obviamente, com isso, melhorar o faturamento de vocês, para que vocês tenham uma vida melhor, com mais tempo para vocês, para as famílias de vocês, que a gente precisa disso também, né? É muito essencial esse tempo em família, esse tempo da gente com a gente mesmo. É tempo de qualidade. Bom, então, muito obrigada.